O universo, ele tem muitas formas de fazer contato com a gente, tem muitas formas de canalizar a mensagem pra gente. E uma dessas formas é com oráculos, com tarô, através de sonhos, através de cheiro, gosto, tem infinitas maneiras de falar. Então, hoje, o universo, ele quer passar uma mensagem para você, a mensagem dos arquétipos. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal, se você é nova. Eu sou a Glécia, eu sou terapeuta holística, sou praticante de autoconhecimento. Só para você que por acaso está chegando por aqui, é nova, eu vou explicar como funciona aqui o canal e o porquê desse quadro que eu trago todo domingo às 20 horas. Bom, o canal foi criado no intuito de realmente compartilhar sobre essa ferramenta muito poderosa que é os arquétipos. Faz mais ou menos aí uns 2 anos e meio que eu faço uso, né? Já bati cabeça, ativando arquétipos, enfim, tive várias experiências, então eu decidi criar para poder compartilhar as minhas experiências, lado luz e lado sombra dos arquétipos, com os testes que eu faço aqui no meu laboratório comigo mesma, entendendo as sensações, entendendo como que as energias reagem aqui comigo. Por isso eu criei para poder compartilhar, porque eu penso assim, não seria justo eu ficar com esse conhecimento só para mim. Então, por isso o canal foi criado. E a mensagem com os arquétipos, né? Por quê? Antes de eu entrar nesse mundo todo holístico, eu sempre acompanhei aqui no YouTube as tarólogas, as mensagens, para infinitas coisas, e eu entrei nesse mundo. Eu falei, bom, agora que eu já entrei nesse mundo, eu vou comprar tarô e eu mesma vou tirar a mensagem para mim. Claro, gente, que eu fiz um curso, eu estudo sempre, então eu tenho essa clareza de entender ali a mensagem através dos oráculos, através do tarô. Então, por isso que esse quadro foi criado, para eu compartilhar aqui com vocês também e saber qual energia disponível tem para mim também, porque eu falo que a mensagem da semana é para nós, certo? Então, gente, eu vou explicar brevemente como funciona aqui para quem está chegando agora. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, que eu acredito que também tem público masculino aqui, não só o feminino, mas o que predomina são as meninas por aqui. Por isso que eu sempre falo, sejam bem-vindas, tá? Funciona assim. Eu vou apresentar 3 cristais e o cristal que você mais conectar, eu tiro a mensagem aqui. Se tiver alguma mensagem, eu canalizo. Se tiver algum direcionamento, às vezes algum puxão de orelha, enfim, tá? É o que a espiritualidade, o que eu sinto aqui de energia que eu acabo canalizando, tá? Então, bora lá. Respira fundo aí do outro lado, peça para o universo falar com você, mas peça para falar e você entender o que você precisa no momento, não o que você quer ouvir, tá? Porque é totalmente diferente. Às vezes a gente quer ouvir uma coisa, mas aquilo não vai ser bom pra gente. Então, assim, às vezes o universo vem trazendo uma mensagem que precisa ser dita pra gente, por mais que às vezes não seja tão agradável, tá? Então, vamos lá. Os cristais, eles continuam o mesmo, tá? Eu ainda não senti de fazer a troca. Então, bora lá. A primeira mensagem é para você que se conectar aqui com o quartzo verde. Se nesse momento você estiver aí se conectando com o quartzo verde, a primeira carta, a primeira mensagem é para você. A segunda mensagem, a segunda carta é o segundo cristal é o bastão de selenita. Então, a segunda mensagem, a segunda carta é para você que está se conectando aí com o bastão de selenita. Certo? Bora lá. O terceiro cristal é a vassoura de bruxa. Então, se nesse momento você estiver se conectando com a vassoura de bruxa, a terceira carta, a terceira mensagem é para você. Certo? Vamos lá, então. Quero agradecer ao universo por mais essa oportunidade, por essa semana que está se iniciando, que a gente tenha clareza, que a gente tenha aí direcionamento, as mudanças necessárias para quem está buscando mudanças,
agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento da nossa vida, que a gente venha a aprender com os desafios, porque desafios a gente tem sempre, né, gente? Então, quando a gente encara os problemas como um desafio, fica menos pesado. Então, vamos lá. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou com o quartzo verde. Por favor, universo. Por favor, universo. Uma mensagem para quem se conectou com o quartzo verde. E caiu. Saiu aqui a carta da cabra. Atua com a energia de sábia nutrição do corpo e da alma. Sobe as montanhas, evitando dar cabeçadas nas pedras por causa da sua dureza. É hora de aprender a despertar a mente com melhores escolhas. São necessárias determinação, disciplina e leveza para atingir os objetivos. Bom, quando caiu aqui, que ela caiu primeiro virada assim para mim, e eu vi que era cabra, eu realmente senti uma energia muito forte de nutrição, de nutrir. É um nutrir de duas formas, né? O nutrir o corpo mesmo, tá? Com nutrientes, com uma boa alimentação, realmente essa parte mais de alimentação e também a parte de você nutrir a sua alma nesse momento. Você que se conectou aí com o quartzo verde, provavelmente você já entendeu o que tinha que entender. Aquele processo de cura, ele já está finalizando. É como se alguma ferida emocional ela já tivesse ali sequinha, já a ponto de virar ali só aquela marquinha, aquela cicatriz que fica quando a gente machuca a pele. Então essa cicatriz aí emocional, né, essa cicatriz, ela já tá realmente aí só para ficar aquela marquinha. Quando você olha e fala, isso aqui aconteceu porque eu tava olhando para minha cicatriz aqui que não vai dar para ver. Mas eu tenho uma cicatriz aqui de queimadura, né? Quando eu era criança, brincando com plástico, rodando plástico, me cai aqui. Isso doía muito, até que hoje eu olho e lembro da situação, então já não me dói mais, né? Então é esse momento que você tá na sua vida agora, de você olhar para a cicatriz e falar, nossa, eu passei por isso. E começar a extrair os aprendizados. Como eu falei no início do vídeo, né, todo desafio, todo problema que a gente passa é um desafio que a gente supera e a gente extrai alguma coisa, seja lá do que aconteceu. Eu não estou falando que foi a coisa mais fácil do mundo ter passado, porque cada um sabe aonde o seu calo aperta, mas para esse momento que você está agora, você já está olhando para isso como, ufa, acabou, já não me dói mais. Então chegou o momento agora de você dar atenção para outras partes da sua vida, porque você estava tão focada em fechar essa cicatriz emocional, que agora ela já está fechada, essa ferida emocional, que ela já virou essa cicatriz. Então agora chegou o momento de você fazer essa nutrição realmente do corpo e da alma. Chegou o momento de você buscar o que faz o sentido para você. Então, a gente busca as coisas que faz sentido pra gente na prática mesmo, tá? Então agora chegou o momento de você cuidar do seu corpo com uma boa alimentação, diminuir as coisas que precisam ser diminuídas, se nutrir mesmo, fazer coisas para o seu corpo físico, tá? Porque quando a gente cuida do nosso corpo físico, a gente também está cuidando da nossa alma. E a nossa alma também precisa ser cuidada. Então, essa semana até sinto uma energia de muita leveza aqui, tá? Com esse arquétipo que saiu, junto aqui com o cristal. Então é realmente uma energia de leveza, sabe? E a partir do momento que você começa
a fazer essa nutrição do corpo, que automaticamente você vai começar a ser direcionada para poder cuidar da sua alma. A alma da gente, quando ela entra em conflito, não digo bem um conflito, mas quando a gente começa a fazer escolhas com base na história do outro, a nossa alma ela fica ali comprimida, sabe? Ela fica apertada, não é aquilo, aquele desconforto, então é um desconforto de alma, então você vai começar a entender aí os propósitos, os processos da sua vida a partir de tudo isso que te ocorreu de uma forma leve, tá? Claro que é necessário aí, como diz aqui na mensagem, a disciplina, a determinação para você atingir aí seus novos objetivos. E se você ainda não tem claro quais são esses novos objetivos, eu sugiro que você anote, separe um tempo, né? Aproveita essa energia de leveza, essa energia de até de contemplação, de aceitação que você está no momento. Se fecha num cantinho onde você não vai ser incomodado e começa a escrever a vida que você deseja viver. Começa a escrever as coisas que você deseja conquistar. Sei lá, eu quero eliminar aí tantos quilos, que eu quero cuidar de mim mais por conta da saúde, porque a estética vai ser consequência, sabe? Você é uma energia de tipo assim, você não tá tão preocupada com a estética, mas você quer se sentir bem. É um processo de cura muito bonito, então é realmente agora você colhendo os frutos dos processos todos que você passou, tá? Então faça isso, é uma sugestão que eu deixo aqui, né? Não, ai, faça isso, não, é uma sugestão que eu deixo aqui para você. Ninguém é obrigado a fazer nada do que eu falo aqui, mas é uma sugestão que eu deixo aqui para você, de você separar um momento onde você não vai ser incomodada e se permita sonhar. Pode ser que nesse período de cura que você passou, né, esses momentos mais desafiadores, você nem se permitia sonhar porque você não tinha perspectiva de vida, você achava que era só aquilo, mas aí você conseguiu superar, então você se fortaleceu também, né? Quando a gente supera desafios, a gente percebe que a gente superei isso, passou, tô livre. Então agora você pode se permitir sonhar, se permitir viver novas experiências, com a clareza de que você pode escolher o que quer viver. Então, começa a escolher o que você quer viver. Faz uma lista, escreve aí uma carta para o seu eu do futuro, agradecendo pelas coisas que estão por chegar, as coisas que estão por vir. Faça uma carta em agradecimento ao seu passado, a quem você foi, porque se hoje você é do jeito que você é, de como você está hoje, como você está bem, você tem que honrar e agradecer aquela mulher que você foi no passado, sem julgar, tá bom? Nossa, que processo lindo de cura que você viveu e que sensação leve que eu sinto aqui na energia aqui, dessa mensagem, tá? Deixa eu só tirar uma mensagem final aqui, usando o meu queridinho, que às vezes ele vem com algumas perguntas que pode ajudar a gente a pensar, às vezes vem aí uma mensagem de carinho, às vezes vem uma mensagem que não é tão gostosa, mas vamos lá ver o que é a mensagem final aqui para você que se conectou com o quartzo verde. Ih, já caiu, peraí. Ó, não espere a aprovação alheia para se satisfazer com suas conquistas. Seja seu maior fã, seja sua maior fã. Também não use os outros como modelo. Sempre haverá alguém pior e alguém melhor que você no mundo. Seu parâmetro deve ser você mesma ontem. Você está melhor hoje? Se você estiver melhor hoje, deixa aqui nos comentários que eu também quero muito poder saber como é que você está se sentindo hoje com relação a tudo isso que foi superado, com relação a tudo isso que te ocorreu, certo? Muito obrigada por você que ficou até aqui. Se você for ver as próximas mensagens, bora lá, se não, a gente se vê nos próximos vídeos, tá? Então vamos aí para a nossa segunda mensagem. Muito obrigada, universo, por essa mensagem canalizada. Gratidão. Vamos para a nossa segunda mensagem, para você que se conectou aí com
o bastão de selenita, tá? Bora lá. Tô me sentindo meio acelerada hoje, não sei. Acho que é só impressão minha. Então, bora lá. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou aí com o bastão de selenita. Uma mensagem, por favor. Eita, bom, gente, vocês viram que saiu carta para todo lado aqui. Vamos desconsiderar. Ai, será que o universo tem tantas coisas assim para falar para você hoje, mulher? Bora lá. Só mais uma carta, por favor. Gente, eu não edito vídeo, tá? Então, vocês aceleram aí. Eu acho que quando, sei lá, acontece de editar o vídeo, principalmente mensagens assim, eu acho que perde aí a espontaneidade. Eu não acho legal. Então, por isso que os vídeos acabam ficando longos aí na mensagem da semana, gente. Então, vocês acelerem aí. Só uma mensagem, só uma carta, por favor, para quem se conectou com o bastão de selenita. Eu também não gosto de ficar aqui olhando, sei lá. Aí por isso que eu fecho os olhos assim, sabe? Também é um momento do qual eu fico me conectando aqui com as energias, por mais que seja no coletivo, né? Então eu prefiro fechar os olhos, sentir as energias, prestar atenção no que eu tô sentindo, até que a carta saia. Por favor, universo. Olha, caíram 3 cartas, tá, gente? Eu vou desconsiderar também. Uma carta, por favor, universo. Por favor, universo. Uma mensagem. Caiu. Saiu a carta da formiga. Algo me diz que ela saiu também. Agora eu não lembro se foi na semana passada ou na semana retrasada. Vamos lá, então. Atua com a energia do equilíbrio. A formiga é edificadora, defensora, resistente, pesquisadora e dedicada. É hora de tomar consciência do sucesso por meio do esforço e em comunidade. E com paciência ganhar força e resistência. Coragem para avançar em caminhos seguros. Quando caiu a carta da formiga, para ser bem sincera com vocês, não me veio palavra nenhuma, nem nada. Mas só o fato do tempo que levou para a carta sair aqui no momento que eu estava embaralhando, a gente já pode ter uma noção do porquê que ocorreu essa demora aqui no embaralhar das cartas, né? Como eu sempre falo, até mesmo quando eu faço tiragem de tarô para as minhas clientes, até o tempo que demora para poder cair, o tempo que leva para sair alguma carta, quer dizer alguma coisa, porque eu me conecto com o campo energético da pessoa
e eu me conecto com a energia do coletivo, tá? Então, por isso que muitas vezes pode ser que você se conecte com algum cristal e talvez a mensagem não ressoe com você, porque o coletivo são várias pessoas, tá? Então, não é direcionado ali para uma única pessoa. Quando eu tô com uma cliente que só tá nós duas ali, eu me conecto com o campo energético dela. Então, eu me conecto com o campo energético do coletivo de várias pessoas, então pode ser que por isso que às vezes as mensagens não ressoam com você e também tá tudo bem, não tem problema, tá? Mas falando sobre coletivo, aqui dentro da mensagem da semana aqui, para você que se conectou com bastante selenita, é um momento de você sair do individualismo, tá? E por que eu tô falando isso? Pode ser que ao longo da sua vida toda você ouviu sempre falando para não confiar nas pessoas, que as pessoas não são de confiança, que você só tem que confiar na sua família, que você só tem que confiar no seu pai, na sua mãe, porque você não tem amigos, enfim. Só que é aquilo, né? A gente não faz nada sozinha. Não tem como fazer nada sozinha. Claro que existem coisas específicas que só nós podemos tomar as atitudes, tomar as rédeas da vida e fazer pela gente. Mas de modo geral, ninguém vive só, tá? Aonde eu quero chegar com isso? Pode ser que esse tempo todo que você já tentou fazer muitas coisas, já tentou fazer vários projetos e não deu certo, você já investiu dinheiro empreendendo e não deu certo porque você tentou fazer sozinha. Quando a gente está acompanhada, né, quando a gente tem pessoas ali por perto da gente que pensam da mesma forma, que tem ali um propósito de vida parecido, e a gente troca aquelas ideias ali, a gente resolve seguir junto com aquela pessoa que seja de confiança, o resultado ele leva tempo, tá? Porque é uma construção também, mas é um pouco mais rápido quando a gente está acompanhado. E uma coisa que eu vou falar aqui é realmente verdade. Vamos falar de relacionamento amoroso, tá? Só para usar como exemplo. Quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente resolve se unir àquela pessoa, né? Até mesmo morar junto ou casar, entrar numa união estável, enfim, a gente está tomando uma decisão de ficar com aquela pessoa e fazer essa relação dar certo. E para fazer uma relação dar certo, cada um tem que estar dentro ali do seu espaço, da sua função, vamos falar assim. Bom, eu, dentro da função aqui, no momento, conversamos para que eu fique em casa e eu queira seguir meu trabalho aqui como terapeuta holística e ele sai para trabalhar, então eu tomo conta da casa, eu deixo as coisas organizadas aqui e ele sai para trabalhar e ele é o provedor e tá tudo certo. Foi uma conversa que nós tivemos, né? Nós nos alinhamos aí, né? Ficou bom para ele, ficou bom para mim, porque ele prefere assim, porque ele não tem paciência para poder ficar mexendo com casa. Claro que ele me ajuda, tá, gente? Né? Ele me ajuda dentro do que dá para ele poder fazer. Eu também não fico cobrando, porque não é uma coisa legal de se fazer, porque ele já sai para trabalhar. Eu vou exigir que ele venha me ajudar também não, né? Ele se prontifica. Eu lavo a louça, ele seca, né? Ele faz alguma coisa, passa uma vassoura na casa, então ele também me ajuda. Mas houve uma conversa e ficou bom para ambos. E eu entendi meu papel, ele entendeu o papel dele e a relação está prosperando. A casa está prosperando. Os projetos e os sonhos que decidimos construir juntos também está prosperando. Por quê? Um lar dividido, né, não prospera. Uma casa dividida não prospera. E é sobre isso. E é a mesma coisa, às vezes, quando você tenta empreender. Pode ser que você já foi uma pessoa que até tentou ter uma parceria ali, mas aquela parceria tinha uma visão totalmente diferente da sua, então por isso não veio a prosperar.
Mas isso não quer dizer que você não tem que se fechar e não confiar em mais ninguém. Você precisa se alinhar ao que você quer fazer da sua vida, que seja entrar num relacionamento, que seja firmar o compromisso com alguém, que seja você fazer uma parceria de trabalho. Então você primeiro tem que ter claro o que você quer fazer da vida. Por quê? Você tem que ter claro o que você quer fazer da vida. Porque senão você vai começar a se moldar aquela pessoa e no fundo não está ressoando com o que você quer fazer. E isso é horrível. Aí qualquer coisa que você tente fazer junto ali com a pessoa não vai prosperar, não vai dar certo, porque não é aquilo que você quer de verdade. Inclusive eu falo com propriedade porque há um tempo atrás eu tive uma parceria com uma moça da estética, né? A princípio eu fazia praticamente tudo, né? Eu fazia a limpeza de pele, era o que eu até queria trabalhar, me especializar, mas aí depois eu, sei lá, fui desanimando, quis mexer com corporal, quis trabalhar com essa parte de massagem, protocolo de gordura localizada e tal. E aí ela estava fazendo sobrancelhas e aí ela resolveu estudar estética também e tudo bem, tá? E aí eu peguei e falei para ela, olha, eu não quero trabalhar com a parte facial, então se você quiser, faz a parte facial, né? Você gosta, é bem a sua cara mesmo e eu prefiro trabalhar com os protocolos corporais, porque eu também entro com a massagem relaxante, drenagem linfática. Inclusive, era uma das minhas especialidades, a drenagem linfática. Já tive até vários resultados da pessoa, de ter comprovado na balança ali, dela eliminar ali 1 quilo na balança por conta de retenção de líquido, em uma única sessão. Então eu era especialista naquilo, só que de repente aquilo começou a não ressoar mais comigo, porque eu comecei a buscar outras coisas, eu comecei a entrar nesse mundo holístico, eu comecei a, a estudar mais sobre a linguagem corporal, o que o corpo estava querendo dizer pra gente e tal, e aí eu comecei a entrar nesse mundo. Só que de repente a parceria começou a não ressoar mais. Eu comecei a não prosperar mais financeiramente, então muita coisa começou a não fazer mais sentido para mim. Porque o que a gente estava planejando, de repente, passou a não ressoar mais. Então ela começou a ter um propósito, a caminhar para um lado, eu comecei a caminhar por outro. Então daqui a pouco o negócio meio que desandou. E aí eu decidi sair. Aí eu comecei a me conectar com o que eu queria para minha vida. E tudo bem também, valeu de experiência para mim. E onde eu quero chegar com esses exemplos que eu dei aqui para você? Ninguém vai prosperar sozinho, tá? Por mais que hoje eu tô trabalhando aqui sozinha, eu que faço tudo, eu que divulgo, eu que gravo conteúdo, que gravo os conteúdos, crio os conteúdos, eu que entro em contato, mas eu tô dentro de uma relação. Só tá sendo possível eu me dedicar mais para a minha parte profissional, porque eu estou com parceria com meu marido. Mas como assim? Ele contribui para o seu trabalho? Contribui, porque ele me tranquilizou e falou, faz as suas coisas, que eu me viro com as coisas aqui de casa, com a parte financeira. Você é importante aqui dentro de casa, né? Para mim, para os bichinhos, né? As coisas como você faz, o cuidado que você tem com tudo. Então a gente entrou em um acordo. Então assim, se você, sei lá, se decepcionou com uma parceria de trabalho, talvez não era para ser com aquela pessoa. Mas o prosperar só é possível quando você entende o que você quer fazer. Quando você entende qual caminho você quer seguir, e aí a parceria, o coletivo, ele vai entrar depois. Porque quando você entende o que você quer fazer, quando você entende aonde você quer estar, automaticamente o universo começa a enviar as pessoas ali para você se conectar, as pessoas que vão agregar na construção desse projeto, tá? Então, assim, é uma energia para você entender que ninguém faz nada sozinho. E se você veio aí de uma criação que fixou isso na sua cabeça, tá muito errado, tá? Porque ninguém vive sozinho. Ninguém faz nada sozinho. A gente se depende sim uns dos outros. Agora é diferente quando você tem uma dependência emocional naquilo, quando a sua vida trava porque você fica dependendo somente da aprovação do outro. Mas
de modo geral, ninguém vive só. Todo mundo precisa de alguém em algum momento, tá bom? Vou tirar a mensagem final aqui, tá? Eu espero que tenha feito sentido a mensagem do arquétipo para você nessa semana. Bora lá. Uma mensagem final. Eita, caramba, gente. Caíram várias aqui. Olha quantas cartas. Eu vou desconsiderar, tá, gente? Só uma carta, por favor. Uma mensagem aí final. Ó, caíram duas de novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou embaralhar e eu vou tirar, porque senão o vídeo vai ficar muito, muito longo. E a intenção não era que ficasse tão longo, gente, mas é aquilo, né? É energia. Então eu não tem como. Eu só tô canalizando aí o que tá vindo aqui pra mim. Espera aí. Deixa eu tirar assim, que vai ser mais fácil, tá? Ó. Vamos tirar esse bolinho aqui. A perfeição é um objetivo a ser perseguido e não um impedimento à ação necessária. O ideal não deve sabotar o possível. É isso. Então é isso. Muito obrigada por você que ficou até aqui. Se você for seguir com os vídeos, bora lá. Se não, a gente se vê então na próxima semana. Gratidão, universo, por essa mensagem. Então vamos para a nossa última mensagem com os arquétipos. Para você que se conectou aí com a vassoura de bruxa. Eu peço, por favor, universo, uma mensagem para quem se conectou aí com a vassoura de bruxa. Saiu aqui a carta da abelha. Vamos lá. Atua com a energia da comunicação e utiliza o néctar da vida. A abelha trabalha de forma árdua e organizada. Momento de melhorar a comunicação entre riqueza sutil e densa, entre a organização essencial e obsessiva. Buscar o néctar da vida no espiritual. Bom, para ser bem sincera também, eu não me veio nada no momento que eu vi que era abelha, apenas senti uma alegria, né? Não sei se é porque ela tem amarelo, não sei se é porque a florzinha aqui também é amarela, mas eu senti uma alegria. Bom, quem se conectou com a vassoura de bruxa está passando aí por um processo de entendimento, um despertar aí também, é mais um despertar de consciência, que está começando a entender os processos aí da vida, do equilíbrio, tá? Em várias questões. O momento, até fala aqui, né? Momento de melhorar a comunicação entre riqueza sutil e densa. Momento de melhorar aí a organização essencial obsessiva. Então é um momento agora que você está passando de realmente de despertar, que você está identificando esses momentos. Sabe aquele momento que você tenta fazer alguma coisa e de repente nada flui, nada dá certo, você acorda, você pensa assim, vou fazer isso, isso e isso, só que daqui a pouco naquela primeira tarefa você já para ali, porque você já quer deixar tudo perfeitamente organizado ali, e você trava ali por querer uma perfeição. Essa aí é uma energia densa, tá? Porque
entra na parte obsessiva, né? Você fica obcecada por aquilo, por querer deixar tudo organizado e fazer. Então você já está começando a entender esses processos de diferença entre uma coisa e outra. E você também está entrando num processo de você identificar se isso faz parte de você ou se isso foi implantado dentro de você, tá? Me veio aqui muito relacionado à parte de organização, porque me veio aqui, não sei por que me veio, mas me veio isso, essa parte de você ser obcecada com deixar as coisas organizadas. E quando a gente fica obcecada por deixar as coisas organizadas, eu tô falando mesmo de organização de casa, eu tô falando de organização de trabalho. Quando entra no obsessivo, você não se permite um descanso. Então você faz e às vezes não tem resultado. É aquilo, eu não posso sentar para assistir uma televisão, um filme, porque eu preciso organizar, eu preciso deixar impecável. Isso aqui tem que estar perfeito, tem que estar alinhado, tem que estar muito bem alinhadíssimo. É aquela pessoa que também pode levar, não é perder tempo, mas ela pode levar muito tempo organizando a cama, porque ela tem que deixar tudo perfeito, tudo alinhado ali. E é uma pessoa que não se permite fazer um descanso, tá? Então você agora está começando a entender se isso foi implantado, e se foi implantado, você vai chegar à conclusão de que isso não faz bem e que isso já está começando a fazer muito mal para você, de várias formas. E se você for parar para pensar aí, se você se conectou com a energia da vassoura de bruxa, se você colocar a mão aqui nos seus ombros, você vai sentir a tensão que é quando você pensa em se permitir fazer um descanso. Automaticamente vem um pensamento assim, que talvez você não capte, mas você vai prestar atenção e vai começar a captar: não posso. Não posso porque eu tenho que fazer isso. E se me pegam descansando? Então, você já está despertando. Essa semana presta atenção e faz um teste. Se você tem essa obsessão por organização, por deixar as coisas impecáveis, você vai perceber isso, se vem de você ou se vem de outra pessoa. Tá? Então, gente, vou ter que parar um minutinho, peraí. Voltei, gente, voltei, desculpa. Tô gravando a mensagem cedo aqui e eu já acordo tomando água, né? Então, tomei bastante água já pela manhã, então você já sabe por que eu saí desesperadamente. Foi isso. Bom, voltando a falar aqui sobre a mensagem aí do arquétipo da abelha, para você que se conectou aí com a vassoura de bruxa, que acontece sobre essa obsessão pelas coisas, né? Quando acontece uma obsessão é porque automaticamente não acontece um equilíbrio. Então, se não acontece um equilíbrio, acontece um desgaste de várias formas, que seja um desgaste energético, que seja um desgaste aí de qualquer outra coisa. Então, a vida, ela precisa de equilíbrio, né? Me fez lembrar também uma questão que eu sempre ouvi, né? Ou é 8 ou 80. Ou é quente ou frio. O morno não existe. Só que, gente, se a gente for levar tudo ao pé da letra, tudo 8 ou 80, é um desgaste que ocorre. Então, existe alguns momentos que a gente precisa ser morno, né, na vida, que a gente precisa ser morna na vida. E esses momentos de ser morna na vida é o momento onde a gente se permite parar um pouco para poder sentir as coisas que precisa sentir, é os momentos que a gente precisa parar para poder fazer um descanso, tá? Eu vou usar um exemplo aqui, o vídeo acabou ficando longo de qualquer forma, mas enfim, gente, eu só tô canalizando o que tá vindo aqui para mim. Eu lembro de algumas situações que eu ficava muito incomodada quando eu parava para tentar assistir alguma coisa. Porque eu entendi, isso serviu para mim há um tempo atrás, principalmente na parte de infância, né?
que eu entendi que meu valor estava ali, eu sendo útil, fazendo alguma coisa, prestando algum serviço dentro de casa, lavando alguma louça, enfim. Só que isso na vida adulta já estava me prejudicando muito, né? Eu não me permitia sentar para poder assistir um filme, enfim, eu sentava para ler porque faz parte do meu trabalho, então eu entrava como um trabalho. Então a leitura para mim antigamente não era um hobby, era um trabalho. Então tudo bem eu sentar e ler porque é trabalho, mas para descanso não. E eu lembro uma vez que eu ficava envergonhada, né? Se acontecesse do meu marido chegar e me vir sentado, ele descansando e ter uma louça na pia, então tinha que estar tudo muito bem arrumado. Quando ele chegar, eu ter que estar de pé fazendo alguma coisa. Só que, gente, meu marido nunca falou nada sobre isso. Eu já cheguei a comentar sobre isso aqui nas leituras aqui que me vem também na cabeça. E eu sempre ressalto isso. Então, isso que aconteceu, de eu ser útil, serviu lá na infância, mas hoje na vida adulta não serve, porque humanamente falando, gente, ninguém dá conta de tudo o tempo todo, então virou uma obsessão. Então, hoje em dia, no começo foi desconfortável, tá? Não foi nada fácil eu ter que deixar ali uma louça, e eu falei, vou descansar um pouco agora, depois eu lavo. Né? O mundo não vai acabar se eu não lavar uma louça, se eu não deixar alguma coisa organizada. Então, é mais sobre isso, tá? Do equilíbrio. Não seja tão 8 ou não seja tão 80. Em alguns momentos da vida você precisa ser morna. Então, em alguns momentos da vida você pode descansar, você pode deixar algumas coisas para lá, porque essa energia da abelha, ela vem falando do néctar da vida, dessa doçura, do que dá prazer, do que é bom, do que é gostoso, do que é leve. Então, se você está na forma obsessiva, se você está naquele formato 880, não vai existir néctar na vida. Então, vai acabar se tornando muito amarga a vida, sabe? É aquele momento que você pega e fala assim, poxa, eu não tenho tempo para mim. Eu não consigo, às vezes, nem fazer a minha unha. Eu não consigo nem, às vezes, cuidar de mim. Porque eu tenho tanta coisa para poder fazer. Então, entra essa parte aqui da amargura com a vida por você ser tão 8 ou 80, ser densa, obsessiva, sabe? Então existe equilíbrio, tá? É tanto que eu vou ler aqui para vocês que tem aqui uma afirmação, né? Que você pode até usar aí. Eu sou o equilíbrio de tudo que existe. Eu sou a expressão plena e harmoniosa do meu ser. Sou consciente da minha natureza divina como ser espiritual que vivencia uma manifestação na Terra. Então é isso, tá? A mensagem da semana aí para você que se conectou com a vassoura de bruxa é equilíbrio, tá? Equilíbrio. Então essa semana aí se coloque num pouco de desafio. Tenta equilibrar, tenta trazer equilíbrio para sua vida, tá bom? É isso. Espero que a mensagem do arquétipo tenha feito sentido para você. Vamos então aqui para a mensagem final. Ó, até que caiu, nem precisei puxar. Ó, bora, ó, olha a mensagem. Parta para a ação. Elaborar em demasia pode bloquear a ação. O que fica é o que é feito, não o que é pensado. A ação de você se permitir equilibrar, tá? Então não pense muito, eu acho que eu vou sentar ali um pouco para eu poder descansar e depois eu vejo o que eu faço da vida. Aí você fica pensando, o tempo passa, você nem descansa e você nem faz o que tem que fazer. Mas você pensa no equilíbrio e parta para a ação, certo? Bom, gente, é isso. Essas foram as mensagens da semana. Fica um pouco longo o vídeo de hoje, porque é uma energia que eu tô sentindo, que eu tô lidando, então eu preciso passar as mensagens aqui, eu preciso canalizar, então por isso que acaba ficando longo, às vezes fica um pouco mais curto os vídeos, mas é isso. E deixa eu compartilhar uma coisa aqui com vocês, tá? Porque eu gosto de compartilhar, então eu vejo sentido na vida disso, para isso, né? O partilhar as coisas boas. E eu tô fazendo uma imersão
que fala sobre arquétipos, né? Então lá tem algumas formas diferentes de você estar ativando arquétipos. Tem ali através de meditação, tem ali bioquineses, né? Que é você ouvir os áudios ali. Eu particularmente eu nunca fiz, mas tem gente que gosta dessa forma também. E tem ali uma técnica de ativação que você ativa ali vários arquétipos por 21 dias, durante um dia, durante 21 dias um arquétipo diferente para o mesmo propósito. Então eu tô fazendo, eu tô achando muito bacana, tô gostando muito, inclusive ele ensina a usar a inteligência artificial para você criar as suas próprias imagens. E eu achei isso fantástico, porque tem muitas vezes a gente não se conecta com as imagens de alguns aplicativos, às vezes tem outro arquétipo junto com aquele arquétipo que você quer ativar, e às vezes não é muito legal porque dá uma interferência energética mesmo, se a gente não tomar cuidado, tá? Então eu tô gostando muito e eu tô fazendo essa imersão. Tem várias, eu não cheguei, não concluí, eu tô na primeira parte ainda, tô entendendo como funciona, mas assim, eu tô adorando porque conhecimento é maravilhoso, gente. Então assim, tem várias técnicas de como tá ativando o arquétipo. Eu tô gostando de fazer esse curso. Eu vou deixar na descrição do vídeo, se por acaso você também quiser fazer. A plataforma que o curso está é na Qwify, é uma plataforma muito segura, eu já comprei cursos por lá também, inclusive é fácil de acessar, é muito simples de acessar, eu gosto bastante também. Então eu vou deixar na descrição do vídeo, se por acaso você também quiser fazer esse curso para agregar aí na ativação dos seus arquétipos, faça, que eu acredito que você também vai gostar. É isso, gente. Se você gosta de vídeos assim, onde eu venho trazer a mensagem da semana com os arquétipos, com o oráculo do poder animal, deixa sua curtida, porque assim eu entendo que vocês estão gostando. Se não é inscrita no canal, se inscreve, porque todo domingo às 20 horas essa mensagem sai, e outros vídeos aqui também que eu compartilho mais coisas. Então é isso. A gente se vê então nos próximos vídeos e tchau!